Então, ainda sobre Aspect.J, vamos continuar sobre o último elemento da sintaxe da linguagem. A gente já viu ponto de corte, já viu adendo, já viu exemplos de aspecto. Vamos ver agora como que faz a manipulação estática de código, que é através de declaração intertipo. Então, o conceito de Aspect.J é que ponto de corte e adendo são manipulações dinâmicas. Você entende ele a partir da execução do código. Você está pensando, o código da classe está executando, e chegou esse momento aqui, dinamicamente, eu vou interceptar e executar alguma coisa que está definida lá no meu adendo. Então, é manipulação dinâmica, pelo menos conceitualmente é dinâmica. Na verdade, é tudo estático, porque o compilador de Aspect.J, o AJC, que na verdade é o costurador, ele faz as coisas antes de você executar o seu código, em tempo de compilação. Mas, para entendimento, adendo e ponto de corte são coisas que alteram a execução dinamicamente do sistema, enquanto a declaração intertipo altera estaticamente o seu sistema, o seu código. O que quer dizer isso? Vamos entender melhor a diferença. Então, ponto de corte e adendo afetam o comportamento dinâmico do seu sistema. Ao executar o seu sistema, chegou um ponto de corte, é interceptado e executado alguma coisa pelo seu adendo. Então, alteração dinâmica. Você também pode alterar a estrutura estática. Como você altera a estrutura estática? Aí vem o conceito de declaração intertipo, que você consegue introduzir um novo atributo, introduzir um novo método, introduzir um novo relacionamento de herança ou outros relacionamentos. Você consegue mudar a estrutura do seu código estaticamente. Vamos ver exemplo. Então vamos supor que eu queira introduzir um novo atributo na minha classe conta. Minha classe conta, quando eu escrevi o meu código Java, não tinha um atributo cheque especial. Tem lá o atributo saldo e o atributo número somente. Então, se eu abro o arquivo conta.java, eu vou ver lá o código da classe conta, e nesse código da classe conta não vou ver nenhum atributo chamado cheque especial. Mas esse atributo é importante para o meu aspecto. Então, o aspecto pode colocar ele na classe conta. Então, ao escrever esse código aqui, private float conta.cheque especial, no aspecto, o aspecto vai colocar esse atributo na classe conta. É chamado estaticamente porque depois eu posso acessar esse atributo naturalmente. A partir do momento que eu escrever isso aqui no meu aspecto, o aspecto coloca isso na minha classe conta e eu posso acessar esse atributo como se ele existisse na classe conta. Então, posso ter métodos na classe conta que usa esse atributo. Provavelmente o método não vai estar na classe conta, mas vai ter no aspecto introduzido na classe conta, por exemplo. Porque senão você criaria uma dependência da classe com aspecto. Então, não é uma boa prática. Mas, se você quiser, você pode, inclusive, no código da classe conta, você acessar esse atributo cheque especial, porque o aspecto realmente colocou lá em tempo de desenvolvimento, no caso do Eclipse. Ao você escrever esse código no aspecto e salvar, automaticamente ele vai lá para a sua classe conta. Então, por isso que é dito manipulação estática. Se você não tiver no IDE, você vai ter que, obviamente, chamar o AJC para ele fazer a costura. Mas ainda assim é chamado de alteração estática do seu código. Então, no primeiro exemplo, eu introduzo um novo atributo chamado cheque especial na classe conta. No segundo exemplo, eu introduzo um novo método main na classe conta. Então, no segundo exemplo, minha classe conta não tinha o método main, mas quando eu escrevi esse código no aspecto, o aspecto colocou o método main na minha classe conta. Agora pode dar conflito se você tiver já existia um método main na classe conta. Então, realmente isso é colocado na classe conta, e se já existia um antes, acontece o erro de compilação, porque você não pode ter dois métodos main na mesma classe. Então é feita a manipulação estática pelo Aspect.J. Essa manipulação estática pode inclusive introduzir erros, por exemplo, conflito de nomes. Outros exemplos, manipulação de herança, por exemplo. Eu quero que a minha classe conta passe a estender a classe conta abstrata. De novo, se eu abrir o arquivo conta.java, que é o arquivo Java da classe conta, eu vou olhar lá, a classe conta não estende ninguém, ou talvez estenda outra classe. Então, o programador da classe conta não escreveu extend conta abstrata, mas o programador do aspecto sim. Então, o programador do aspecto disse conta vai estender conta abstrata. Então, a sintaxe é essa: declare parents, palavras reservadas de Aspect.J, para dizer vou declarar um pai, e o pai vai ser conta abstrata da classe conta. Então, conta extends conta abstrata. A partir do momento que o programador do aspecto escreveu isso, a minha classe conta passa a estender conta abstrata. Então, passa a ter uma nova herança. Não está lá no código da classe conta, mas está no código compilado, no bytecode. Você abrir o bytecode da classe conta, você vai ver que conta estende conta abstrata, mesmo que o .java não tenha extend conta abstrata.
É uma coisa que o aspecto fez. Segundo caso, conta passa a implementar serializable. Por exemplo, meu aspecto é um aspecto de manipulação de rede, que precisa enviar objetos pela rede. Então, serializable é uma interface de Java que permite que o objeto seja serializável. Possa ser enviado pela rede ou possa ser persistido. Então, objeto serializável, você pode passar a tornar um objeto serializável implementando serializable. Nesse caso, que o aspecto faz isso. Então, o aspecto declara que conta implementa serializable. E o legal é que você pode usar coringas nessa brincadeira toda também. Então, aqueles coringas que a gente já viu, são o asterisco, o mais e o ponto, você pode usar também. Então, no meu terceiro exemplo aí, eu tenho todas as classes que estão no pacote banco.entidades. Então, se eu tivesse 50 classes aqui nesse pacote banco.entidades, todas as 50 classes vão passar a implementar serializable. Então, com um comando aqui no meu aspecto, eu afeto, às vezes, dezenas de classes ou centenas de classes de uma vez só. Então, todas as classes do pacote banco.entidades, já coloquei um asterisco, que quer dizer todas as classes, passam a implementar serializable, inclusive interface. Então, interface também pode implementar serializable. Então, são classes e interfaces daqui, passam todas elas a implementar serializable. Para concluir, vou dar outros exemplos de aspecto aqui, e principalmente mostrando que aspecto também pode ter herança envolvida. O que isso quer dizer? Eu posso ter um aspecto que estende outro aspecto. E mais do que isso, uma coisa que às vezes contra-intuitiva à primeira vista, eu posso ter um aspecto que estende uma classe. Então, o aspecto J permite isso. Então, por que ele permite? Porque, na verdade, o aspecto é uma classe especial. Um aspecto tem tudo que a classe tem. Além disso, ela pode ter coisas a mais, que são os pontos de corte, os adendos e as declarações intertipo. Então, já que o aspecto é uma classe especial, ele pode herdar a classe e adicionar coisas. Então, o aspecto pode herdar a classe. Então, o aspecto é uma entidade semelhante a uma classe. Na verdade, poderia ver como uma classe especial, que tem mais coisas do que a classe. E com isso, ele pode estar envolvido em herança. Então, vou dar exemplos aqui de como que eu poderia usar a herança, aspectos herdando de classe ou aspectos herdando de outro aspecto. Então, vamos supor que eu tenho um código aqui de uma classe ATM que faz log, que é o código vermelho aqui. E aí ele, por exemplo, imprime menu na tela. O menu tem 4 opções: ver saldo, sacar, depositar e sair. Pede para a pessoa entrar com a opção. Depois que a pessoa entrar com a opção, eu vou logar a opção que a pessoa escolheu. Então, esse código que tem vermelho é de login. Eu quero mover ele para um aspecto. Eu tenho várias formas de mover esse código para o aspecto. Primeiro, talvez o mais simples, de acordo com a aula de hoje, seria eu crio um ponto de corte aqui no meu aspecto. Ponto de corte para lá reservado. O nome do ponto de corte é display main menu PC de point cut. E aí eu tenho chamados ao método display main menu que está na classe ATM, que é exatamente a mesma assinatura do método aqui, né? Display main menu retorna um int, está na classe ATM. Então eu interceptei o método, a chamada ao método, e aí após a chamada do método, por isso eu usei um after return aqui, eu escrevo no meu arquivo de log a opção que foi escolhida. Quem faz o gerenciamento é a classe logger. Classe logger, vou mostrar daqui a pouco. Então, classe logger é uma classe simples que armazena todos os logs através da chamada ao método log. Então, essa é a classe logger. Classe bem simples. Nesse caso aqui está armazenando num vetor. Vetor é uma coleção. Então, eu tenho aqui um vetor de logs, que é um vetor de strings. Toda vez que eu chamo log, eu adiciono aquele log no meu vetor, que chama logs. A classe simples tem um atributo logs, que é um vetor. Tem 2 métodos, o método log, que adiciona coisa nesse vetor, e tem o método printlog, que imprime tudo que foi logado. Então, percorre o meu vetor, imprimir todo o conteúdo desse vetor. A questão é, o que eu vou fazer com essa classe logger se eu estou modularizando o meu aspecto de login? Então, eu posso deixar essa classe do jeito que está, mover todo o conteúdo, eu posso mover a classe como está e deixar o aspecto chamar essa classe, ou eu posso usar a herança. Então, esse código pertence a login, ao concerne login, ao interesse login. Então, ele tem que ser modularizado junto com as outras coisas de login, junto com o aspecto de login. Então, a situação é eu apagar esse código que estava na classe e colocar todo esse código no aspecto. Então, o meu aspecto log, nós que antes era public class logger. O arquivo chamava logger. Aí a opção, que eu estou chamando de opção 2 aqui, é
Então agora nesse caso eu vou apagar essa classe, e o que a classe fazia, o meu aspecto vai fazer. Então o aspecto é um vetor aqui de logs, e aí tem o método log, a parte de baixo aqui não importa muito, esse atributo também não importa muito, o que importa é o log aqui, e também tem o print log para não reticência aqui. Então o aspecto vai fazer tudo que o logger fazia. A classe logger tinha um vetor e um método, o aspecto vai ter esse vetor e os métodos. Então a opção 2, a opção 1 seria manter o arquivo logger como está, a opção 2 seria eu mover aquele código de logger para o aspecto e apagar a classe, obviamente. Então esse código que está demarcado em vermelho aqui seria o código que antes estava na classe logger, mas foi movido para o aspecto logging. E a opção 3, que é justamente o que eu acho interessante mostrar, é que o aspecto pode estender a classe. Então a classe logger pode continuar existindo, e aí eu posso ter o aspecto logging extends a classe logger. Então o aspecto logging tem tudo que a classe logger tem, além disso ele tem esse ponto de corte e esse adendo que foi escrito aqui no próprio aspecto. Então tem essas 3 opções aí que é decisão do programador, e que o Aspect.J te permite isso, te permite você manter os arquivos separados, logger e o aspecto logging, onde o aspecto chama a classe logger, permite você apagar a sua classe logger e colocar aquele conteúdo no arquivo log, no aspecto login, desde que o aspecto log não fique grande demais, nem é um problema sintático, também é um problema semântico. Se você colocar tudo no aspecto, você pode criar um aspecto grande demais, complicado demais. E a terceira opção seria aspectos herdar de classe, não tem problema nenhum, o Aspect.J permite isso, que é a opção 3, onde o aspecto logging extends, então herda da classe logger, então tem tudo que a classe logger tem e mais alguma coisa que você escreveu no próprio aspecto. Referência a mesma das outras partes do Aspect.J, é o livro Aspect.J in Action, a parte 1 que discute a sintaxe do Aspect.J, e os exemplos do minicurso SOA de 2010, é um minicurso um pouco antigo, mas é válido ainda que a sintaxe do Aspect.J não mudou muito desde isso. Mudou um pouco, mas os conceitos principais se manteve.